A palavra do Senhor nos diz que os céus proclamam a glória de Deus. Tudo que Deus criou manifesta a glória de Deus. Portanto, manifesta o poder de Deus, manifesta a sabedoria de Deus, manifesta também a bondade de Deus. Bondade de Deus que você tem conhecido todos os dias, mesmo que não observe e não esteja atento. Porque todos os dias você tem o pão, você tem o calor, você tem a beleza de uma linda paisagem como essa que podemos hoje contemplar, e momentos maravilhosos como esse em que nós podemos louvar a Deus e nos alegrar com os irmãos. De modo que a bondade de Deus, ela está por toda a criação, toda a criação. E dentre as expressões de bondade do Senhor, o Salmo 25, versículo 8, ele nos diz que bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. A palavra do Senhor nos diz que uma das manifestações da bondade de Deus está em ensinar aos pecadores que sem o conhecimento da verdade estariam percorrendo as suas veredas, perdidos, sem saber para onde ir. Mas a bondade de Deus é tão grande que Ele nos revelou a verdade e nos conduz a ela, de forma que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você já observou isso? Eu poderia estar simplesmente vivendo segundo o meu querer. Eu poderia estar vivendo segundo o meu entendimento. Eu poderia viver segundo o que eu acho que é certo. Como você talvez já tenha percebido que o homem tantas vezes faz pelas nações. Quantas filosofias vãs aparecem. Quantas pessoas seguem as mais estranhas religiões. Quantas pessoas adoram pedaços de pau, pedra, porque não tem uma direção. Porque, na verdade, não querem receber a direção. Deus é tão bom que ensina aos pecadores. E uma das formas de Deus ensinar, o apóstolo Paulo nos lembra em 1 Coríntios, que se dá por tudo aquilo que Deus nos revelou como experiência de um povo passado. Ele nos ensina a sua vontade dizendo: faça assim, mas ele também diz assim: olha, vocês viram o que aconteceu com fulano? Deu errado, não deu? Não faz a mesma coisa. Mas você viu o que aconteceu com o outro? Deu certo, não deu? Eu aprovei, foi bom, não foi? Faz desse jeito. É o que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, nos diz. Ele diz o seguinte no versículo 11: estas coisas, se referindo à história de Israel, lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. E nós vamos para um capítulo que trata do filho de um imperador. Não é um homem qualquer, é o filho de um imperador. O filho de um grande imperador que no livro do profeta é mencionado como tendo recebido de Deus, porque o Senhor é quem dá e quem tira, quem põe e quem simplesmente retira os governantes. Ele diz que Deus exaltou sobremaneira Nabucodonosor. E agora o filho dele assume o trono. E Deus vai dizer a ele: você deveria ter aprendido com aquilo que você viu em seu pai. A forma como eu tratei seu pai, você deveria ter aprendido. E antes até de entrarmos então na leitura do texto, eu já quero que você pense durante toda a exposição. Você tem aprendido? O seu coração é ensinável. Você aprende. Você está pronto para aprender o que Deus quer te ensinar? O que Deus está falando para você? Você está pronto?
O seu coração, nesse momento, está pronto para aprender o que Deus quer falar a você, por sua graça e misericórdia, para conduzir você pelo caminho em que deve andar. Você está aqui para aprender. Então vamos ouvir o que diz a palavra do Senhor. E eu gostaria então que lêssemos o versículo de número 22, relêssemos, já que nós lemos o capítulo todo, relêssemos o versículo 22, em que o profeta diz ao rei Beltsazar: Tu, Beltsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. A palavra é tua e é o teu poder para a salvação de todo aquele que crê. E certo de que, como diz a tua palavra, o Espírito opera falando ao nosso coração por ela. Nós rogamos humildemente que por tua graça fales ao nosso coração hoje, aqui, para que sejamos edificados, fortalecidos, exortados, consolados, e assim, ó Deus, venhamos a nos alegrar em Ti. Abençoa o Teu povo com a Tua palavra, abençoa todos quanto puderem ouvir com a Tua palavra. Sejas gracioso, para que se manifeste a grandeza da Tua bondade, porque bom e reto é o Senhor, por isso ensina o caminho aos pecadores. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vimos o capítulo 4 de Daniel, e nesse capítulo nós temos a conversão de Nabucodonosor, como assim entendemos que seja. Nós vimos que, inclusive, Nabucodonosor sai de cena no livro com um testemunho maravilhoso, magnífico. O reconhecimento de seu pecado, a confissão da glória de Deus, e ele sai como um homem transformado e até exaltado pelo Senhor, porque ele se humilhou perante Deus. Portanto, o testemunho deixado por Nabucodonosor, depois do operar poderoso e gracioso de Deus na vida dele, é um bom testemunho. O capítulo 5 já não é mais Nabucodonosor. Ele sai de cena e então passa o trono para o seu filho. E o texto diz que o rei Beltsazar, que é o filho de Nabucodonosor, deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Que momento é este? Talvez exatamente o assumir do trono, aquele momento em que ele está recebendo. Não temos como dizer exatamente que momento era aquele ali. Mas ele deu uma grande festa. E se alegraram durante todo aquele tempo. E enquanto Beltsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém. Quando Nabucodonosor, a instrumentalidade de Deus para, inclusive, disciplinar os judeus, vai até Judá, mais especificamente Jerusalém, e então cerca e ataca e derrota. Ele tira, como de costume, tudo que tinha de valioso e leva, e em especial, o que tinha de valioso no templo de Jerusalém. Ele pega tudo e leva para os templos de seus deuses. A vitória dele. E como eles atribuem sempre a um deus, eles então ofertam à casa, ao templo dos deuses, aqueles pertences tirados do templo do Deus da nação que foi derrotada. O que acontece é que Beltsazar, no momento de grande alegria com os seus convidados, manda chamar os seus servos para trazer os utensílios daquele que estavam no templo de Jerusalém, levado para o templo dos deuses da Babilônia,
e mandou trazer para serem instrumentos, utensílios para comida e bebida naquele momento. Só esse ato dele já foi um ato que poderia ser considerado por pessoas da época, pagãos, como repugnante. Por que repugnante? Porque ainda que eles fossem pagãos e tivessem seus deuses, eles costumavam reconhecer que aquilo que era consagrado ao templo de um deus deveria ser destinado exclusivamente para aquilo que estava relacionado aos rituais culticos aos seus deuses. Portanto, o que Belsazar fez foi terrível até aos olhos de pagãos. Trazer utensílios consagrados para beber e se divertir com suas mulheres e o povo e se regalar de uma forma tão irreverente, foi um absurdo, com certeza, para muitos dos próprios servos que tiveram a obrigação de levar os utensílios. Então perceba a natureza de Belsazar. Perceba como ele trata as coisas sagradas de uma forma irreverente, desprezível. Então o texto diz que trouxeram e começaram a beber nos utensílios que foram trazidos e que eram de Jerusalém, do templo do Deus de Israel. E começaram a beber, e quando começaram a beber, começaram a louvar os deuses de ouro, de prata, de bronze, seus ídolos, seus muitos ídolos. Apesar da irreverência, por fazer daquele momento, um momento em que ele mistura, né, o consagrado com o não consagrado, para ele é um momento que ele louva os deuses, porque havia também entre pagãos o hábito de fazer de seus rituais um momento de prostituição e assim por diante. Então ele transforma aquele momento num momento de culto aos seus deuses. Tendo feito isso, diz o texto que no mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. Imaginem, palácio imenso, e aparece uma mão e começa a escrever na parede. Talvez você pense assim, eles estavam embriagados, que dali foi uma ilusão, não aconteceu nada, aquilo foi só uma visão de um bêbado. Talvez alguns tentem trazer tal argumento, mas esse argumento não funciona, porque o profeta Daniel, que não estava entre eles, quando foi chamado, viu, e leu, e interpretou, e ele estava muito sóbrio. Portanto, não foi a visão de um bêbado, de alguém que estava trocando já as imagens, foi algo real. Aquilo transtorna profundamente o rei. Diz o texto que ele chegou a tremer quando viu uma mão sozinha escrevendo tais palavras, mene, mene, tekel, parsim. E então, no desespero, ele manda chamar todos os sábios, manda chamar todos os feiticeiros, manda chamar todos os que, em alguma medida, poderiam saber o que estava escrito ali. Observe, versículo 10, que a rainha mãe está presente. Diz o texto que a rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse, ela não estava participando no momento, mas ela, diante do tumulto, chega. Ó rei, vive eternamente, não se turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. A mulher que testemunhou o que aconteceu na época de Nabucodonosor, a rainha, ela dá o testemunho porque ela presenciou diversos fatos que nós lemos no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. E ela lembra para Belsazar aquilo que era de conhecimento dele também, como nós já lemos mais adiante. E ela diz, há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos.
Ela se expressa da forma como ela, como uma pagã, saberia se expressar. Mas ela reconhece que havia um homem que Deus havia dado o dom de interpretar coisas extraordinárias, porque ele já tinha feito isso, como nós vimos no capítulo 2. Portanto, observe que os feitos de Deus por meio de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego eram conhecidos, e ela relembra para o seu filho: olha, há um homem que tem a capacidade de interpretar. Versículo 11 ainda, ele diz: teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus, dos feiticeiros. Teu pai fez isso, chama ele. E então chamaram o profeta Daniel. E depois de ter falado um pouco, então ele mostra a escritura. E diz para o profeta aquilo que ele havia dito para todo mundo: quem souber, quem interpretar, será vestido de púrpura, terá cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. A mesma recompensa foi anunciada para o profeta Daniel, uma motivação para que ele fizesse o trabalho. Observe a motivação que é dada, porque era a mesma motivação que os outros tinham para fazer algo dessa natureza. E aí é onde entra a participação do profeta. Versículo 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei ao rei a escritura, e lhe farei saber a interpretação. Observe o primeiro ponto: eu não estou aqui por causa das suas recompensas. O papel de um profeta, o papel do homem de Deus, não é barganhar a obra do Senhor. Fiquem. Observe que ele despreza na presença do rei, e isso já demonstra que, apesar dele ter um respeito, como é devido, no versículo 18 ele diz: ó rei, ele está tratando Belsazar como alguém que vê a irreverência dele, que percebeu tudo que ele havia feito de errado. Ele então trata do jeito que deveria. Ele não tem medo do rei, ele não negocia a fidelidade a Deus, ele não está preocupado se vai perder o seu posto dentro do império, ele não está interessado nas recompensas, na fortuna, no status que ele promete: será o terceiro no meu reino. Ou seja, o profeta Daniel não estará à venda. O profeta Daniel não estará à venda. E ele deixa bem claro isso. Mas ele vai fazer. Por que ele vai fazer? Porque ele de repente diz: não vou fazer não. Eu estou vendo a baderna que o Senhor fez, eu não vou fazer não. Ele vai ler e vai interpretar porque ele sabe que aquilo veio de Deus e não poderia vir de outro lugar. Aquela escritura veio do Senhor, assim como também quando Nabucodonosor mandou interpretar o sonho, ele sabia que o sonho havia sido dado por Deus. Assim como também, no capítulo 3, o feito da fornalha ardente com os 3 amigos dele foi uma obra divina. Portanto, o profeta Daniel, naquele momento, tem consciência plena que Deus, o único que pode fazer tal coisa e revelar a sua vontade, e como juiz de toda a terra, julgar o homem com justiça, ele sabe que só ele poderia ter feito aquilo naquele momento. Só ele. Então ele vai interpretar porque ele entendeu. Deus tem algo a dizer para o rei. Observe que nesse momento o livro outra vez nos mostra uma mensagem que está sendo reforçada desde o princípio. Deus não é o Deus de uma nação, povo de Israel. Deus é o Criador de tudo, Ele é o Senhor de tudo. Ele é o juiz de toda a terra. Como nos diz em Gênesis capítulo 18, o patriarca Abraão: não farás justiça, o juiz de toda a terra?
quando dialogando com o Senhor, conversa-lhe a Abraão. Deus é o juiz de toda a terra. E o livro do profeta Daniel tem esse propósito, porque aquele momento histórico da história da redenção tem esse propósito, mostrar para todas as nações que o Senhor não é mais um Deus, não é apenas mais um que é adorado por um povo específico. O Senhor é o único Deus, o Criador. E então ele manifesta a sua glória para pessoas que nem conheciam a ele. Deus falou com Nabucodonosor, Deus agora está falando para Belsazar. Deus manifestou a sua glória perante pessoas do Império Babilônico que estavam representando vários povos. Deus é o Senhor da criação. Por isso que no último dia, quando o Senhor Jesus voltar, não serão os cristãos que estarão diante de Jesus apenas. No último dia, todas as nações, desde Adão e Eva, todos os povos, todas as pessoas, comparecerão diante do Rei, do Senhor Jesus, o Criador de tudo e o Senhor de tudo, e todos terão que prestar contas diante dele, porque ele é o Senhor de tudo. Então observe que Deus está mostrando isso. E Deus fala para Belsazar também. Então diz o profeta: lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. E ele começa: ó rei. Veja que ele vai fazer uma introdução. Antes dele dizer exatamente o que está escrito, ele vai fazer toda uma introdução para que o rei entendesse claramente, e todas as pessoas também, porque é para testemunho o que Deus está fazendo. Não é apenas para que fosse informado, mas era para testemunho a todos. Não era apenas para o rei, era para todos, é para nós, inclusive, por isso nos foi revelado. Ele dá todos os detalhes para que se compreenda o propósito de Deus com aquilo. E ele faz toda uma introdução, ensinando com clareza o que Deus quis transmitir naquele momento, revelar naquele momento. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Veja, não foi o Deus de Nabucodonosor, não foi o Deus A, B, C ou D da Babilônia. Ele diz Deus, o Altíssimo, ou seja, o Deus de Israel, daquele povo que você derrotou porque Deus quis com propósito, daquele povo que você escravizou, do qual eu pertenço, ao qual eu pertenço. Este Deus que teve seus utensílios tirados e colocado na casa do seu Deus Belsazar, e agora trazidos para serem usados nesse momento tão irreverente. Este Deus foi quem colocou teu pai no trono. O Deus de Israel, o Deus adorado em Jerusalém, porque o templo estava em Jerusalém, foi o Deus que colocou você na Babilônia. Observe, Deus não tem uma questão espacial. Ele é Deus de tudo. Ele é Senhor de todos. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Tudo que Nabucodonosor desfrutou como poder, ele diz, Deus deu esse poder a ele. E ele lembra tudo. Versículo 20. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. É uma referência exatamente ao capítulo 4, que você poderá ler do livro de Daniel. Ou seja, Deus colocou Nabucodonosor no trono e deu a ele toda aquela glória visível, mas o coração de Nabucodonosor se tornou mais e mais e mais soberbo e arrogante, e aquele homem era tão prepotente que nós encontramos os seus atos absurdos aqui revelados no livro do profeta Daniel. E ao se ensoberbecer, Deus vai lá e humilha ele profundamente. E faz ele comer pasto como os animais, porque ficou louco.
e faz ele ser humilhado perante todo o império, até reconhecer que o Senhor era o único Deus. É o que acontece no capítulo 4 do livro do profeta Daniel. E o profeta está relembrando isso. Versículo de número 21. Diz: foi expulso dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante aos animais. Finalzinho. Até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Deus mostrou para as nações: não pensem que vocês derrotaram o meu povo porque vocês são melhores. Não pensem que vocês tiraram os utensílios do templo que foi consagrado a mim, porque o Deus de vocês, os deuses de vocês são maiores. Não pense que vocês têm toda esta glória aparente, e toda essa riqueza, e toda essa luxúria, porque vocês são melhores. Eu sou Deus, diz o Senhor, e eu tiro e ponho a quem eu quero. E Deus manifesta a sua glória. Só que Beltsazar sabia de tudo. Beltsazar sabia de todas essas coisas. É o que diz o versículo 22. Tu, Beltsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias de tudo isto. Ele sabia de tudo isso. Ele conhecia a história do seu pai. Conhecia a arrogância do seu pai, mas também conheceu a humilhação que veio da parte de Deus sobre o pai por causa da arrogância. Ele sabia de tudo. Portanto, podemos dizer que assim como Deus foi gracioso com Nabucodonosor e deu a ele a oportunidade de reconhecer o seu pecado e se humilhar na presença de Deus e confessar e glorificar a Deus, e Deus restaurou a sua vida, porque ele reconheceu a glória de Deus perante todos os povos e em carta pública proclamou a glória do Deus de Israel. Podemos dizer que Beltsazar também recebeu, porque Beltsazar estava testemunhando. É como se nós, então, olhando para os filhos que estão aqui, nós venhamos a dizer para eles: tudo o que está acontecendo na vida de seus pais também é um ensinamento para você. Eu creio que você, como pai, já deve ter feito isso. Você já deve ter dito: meu filho, não faz isso, não vai por aqui, porque o seu pai já viveu mais, seu pai está voltando enquanto você está indo. Então, não faz desse jeito. Não vai dar certo assim, não é bom esse caminho. Não faz do jeito que você acha melhor. E você ensina a partir da sua própria experiência, porque você viu que certas coisas não foram boas. Os filhos têm a oportunidade de aprender com seus pais. E se em algum momento algum filho aqui pode compreender e meditar da forma mais simples que seja, eu quero que você escute, filho. Aprenda com o que Deus ensina a seus pais. Aprenda com o fato de Deus estar trabalhando os seus pais. Aprenda quando Deus estiver dirigindo os seus pais, estiver disciplinando os seus pais, estiver abençoando os seus pais. Aprenda tudo o que Deus estiver ensinando para seus pais, porque vocês vão aprender a viver melhor, para não cometer os mesmos erros dos seus pais. Isso é graça, minha gente. É graça, isso é bondade. Quando vocês veem um filho prestes a cometer um erro, seja um bebê indo para a tomada, colocar o dedinho, ou uma criança que poderá se machucar em algum outro lugar, ou qualquer problema, um adolescente, que você percebe que más companhias podem ser perigosas, seja o que for, quando você vê o perigo iminente, ou o possível perigo, a primeira coisa que você faz não é alertar. Significa que você está mostrando que ama, que não quer que aquela pessoa se dê mal. Você não despreza, você não diz: deixa para lá. Você não olha e ignora. Você está vendo um bebezinho correndo para colocar o dedinho na tomada, você não simplesmente ignora, como se não fosse nada.
Você sente, você corre, você se preocupa, você tenta fazer alguma coisa para livrar do mal. Então você sabe exatamente o que era a bondade de Deus para com os homens, porque você, sendo imagem de Deus, você está imitando a Deus. Quando um pai e uma mãe agem com bondade para com seus filhos, livrando-os do mal e ensinando o bom caminho para eles, eles estão fazendo exatamente aquilo que Deus faz. Porque Deus comunicou a sua imagem a nós. Vocês estão sendo humanos, porque fomos criados à imagem de Deus. Você está imitando Deus, mesmo sem perceber. Pois Deus faz exatamente isso conosco. Deus é tão bom que ensina o caminho aos pecadores e você precisa ter essa atenção. Da mesma forma que você exige de um filho, meu filho, ouça o que o seu pai está dizendo, ouça o que sua mãe está dizendo, é para o seu bem. Você já disse isso? Pai e mãe, você já disse isso ao seu filho? Nós estamos fazendo isso para o seu bem, estamos falando isso para o seu bem. Você alguma vez já ensinou assim a seu filho? Pois bem, agora escute você, pai e mãe, e também os filhos. Ouça o Senhor, porque Ele é tão bom que Ele quer e está ensinando o caminho bom aos pecadores. Escute como você gostaria que o seu filho escutasse. Atenda como você quer que o seu filho atenda. Porque como você está ensinando o que é bom para os seus filhos, Deus está ensinando para você o que é bom também. Só que Belsazar desprezou. Eis o problema. O problema é quando o homem despreza o ensinamento de Deus. Como um filho despreza o ensinamento de seus pais e se dá mal. Assim o homem quando despreza o ensinamento de Deus. O profeta Daniel lhe diz, tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso. Nabucodonosor, teu pai, se humilhou diante de Deus quando Deus o humilhou. Reconheceu sua miséria, dizendo, capítulo 4, como nós já falamos, o versículo 37, o finalzinho do capítulo. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, Deus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. E quem era esse? Era ele mesmo, o próprio Nabucodonosor. Portanto, ele reconheceu que foi soberbo, ele reconheceu que precisou e que Deus humilhou de forma justa, porque ele mereceu. Ele se humilhou diante de Deus. E Belsazar sabia disso. Belsazar conhecia a história de seu pai. E mesmo sabendo a história de seu pai, sabendo o que Deus de Israel fez durante aquele período na vida de Nabucodonosor, ele não se humilhou, antes ele desprezou a Deus. Ele desprezou. Portanto, observe que ainda que momentos festivos dos pagãos muitas vezes sejam feitos como ritos, parte de ritos aos seus deuses, aqui ele está desprezando ao Deus de Israel. Aqui ele simplesmente ignorou completamente o que Deus de Israel havia feito na vida de seu pai. A irreverência, o desprezo de Belsazar para com o Deus que operara tamanhas maravilhas na vida do pai dele. Minha gente, eu não preciso nem mesmo contar a minha história ou a história de outros. Eu posso mostrar a sua história. Por meio da sua história, mostrar o quanto Deus tem sido gracioso e misericordioso. A partir da sua história, eu posso mostrar como você deveria estar dando glórias a Deus todos os dias, mas é provável que você despreze a Ele do acordar ao anoitecer, a menos que um mal venha sobre ti, e você numa doença, na miséria, num problema que você não soluciona, vai então rogar que Deus acuda na sua necessidade, mas todos os dias você vive como se Deus não existisse.
Não faça isso. Não despreze aquele que do acordar ao adormecer tem sustentado a sua vida, tem sido gracioso com você e tem ensinado o caminho para que você possa viver e viver para a glória dele, viver para ser abençoado. Não despreze a Deus. Não despreze a Deus. Então, versículo 23, o profeta continua dizendo os pecados de Beltsazar. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. E tu e os teus grandes, e tuas mulheres, e tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas, observe a expressão que ele diz, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, o Deus que criou você, que pode tirar a tua vida hoje ainda. E de fato, Beltsazar morreu, como nós já lemos no final do capítulo. O Deus em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Você glorificou a todos os deuses, que não são nada, pedaços de pau e pedra. Mas o Deus que tem a tua vida nas mãos, que tem os teus caminhos na mão, que tudo em tua vida depende dele, você não glorificou. Observe que ainda que você diga assim, mas a gente não tem deuses de pau e pedra, mas tantas vezes o homem louva e adora tudo menos a Deus. Ele louva, ele adora seu carro, sua casa, seu celular, suas roupas, seus cônjuges, seus filhos, seu trabalho, a si mesmo, seus sonhos, seus planos, suas ideias, tudo. Mas como? Se apegando e exaltando e tratando com um apreço tremendo tudo que tem, tudo que faz, mas o único do qual depende totalmente. Aquele que deu tudo, aquele que faz tudo, aquele que sustenta todos, aquele que criou todas as coisas e não louva. Esses dias eu achei bem interessante, um videozinho curtinho, em que a mulher ela vai mostrar vários comportamentos simples do dia a dia. Acordou, aí ela já pega a Bíblia. Aí está lavando louça, mas está com a Bíblia do lado lendo. E vai para o banheiro, vai com a Bíblia na mão. E aí tem uma série de cenas dessa natureza. E ela diz assim, se você tratasse a Bíblia como trata seu celular, ou seja, ela está mostrando que as pessoas fazem isso. Vai para o banheiro, vai com o celular. Está lavando louça ou está trabalhando, está com o celular. Acordou, a primeira coisa que faz é correr para o celular. Parece simples, mas é uma exaltação de uma coisa profunda. É que até entre cristãos, Deus não é o primeiro pensamento. É uma música que é? Sejas tu o primeiro pensamento. Do acordar ao adormecer. E a música então fala sobre o Deus que realmente é louvado e adorado todo dia, o dia todo. É assim contigo? Você pensa em Deus quando você acorda, durante o dia, das refeições, em tudo que vai fazer. Você realmente faz tudo pensando nele. Porque é muito provável que você faça muitas coisas na sua vida pensando na sua esposa, no seu esposo, nos seus bens, nos seus sonhos, nos seus planos, naquilo que você gostaria, no seu trabalho, no dinheiro. Você provavelmente faz muitas coisas na sua vida pensando nessas coisas aí, pensando em tantas coisas, mas não pensa em Deus um só momento. E então, me diga, se todas essas coisas são tratadas com tanto apego, com tanto apreço, com tanto cuidado, com tantos pensamentos e sentimentos, e Deus é tratado com tanta indiferença, é separado para Ele um momento numa semana inteira, que é o domingo, em apenas a poucas horas do culto. Agora compare como você trata tudo isso e como você trata Deus, e me diga, quem é verdadeiramente o teu Deus? O teu Deus é aquele a quem você ama. E o Senhor Jesus deixou isso claro. Quando em Mateus, capítulo 6,
o Senhor Jesus diz o seguinte, versículo 21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aquele que você mais ama é o teu Deus. Pode ser um cônjuge, um filho, um pai, um bem material, um sonho, pode ser o que for, pode ser qualquer coisa. Aquilo que você ama é o teu Deus. E Belsazar desprezou a Deus, mas amou tantas coisas ao seu redor. E então, versículo 24, ele diz, da parte dele, ou seja, de Deus, foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel, parsin. E ele vai dar a interpretação. Esta é a interpretação. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Mene é número, a medida. Por isso ele diz, contou Deus o teu reino. Deus mediu. Percebe? Deus contou, Deus mediu. O que é interessante é que as palavras aparecem uma vez. Apenas essa palavra aparece duas vezes. Mene, mene. O tekel e o parsin aparece apenas uma. E parece-nos que Deus está dizendo assim, olha, eu fiz isso duas vezes. Eu contei e eu recontei. Eu não só observei, contei, medi e já te trouxe o juízo. Eu contei uma vez, contei de novo. Isso parece manifestar a misericórdia de Deus, você percebe? É como se Deus dissesse assim, cara, eu observei a tua vida, eu olhei para a tua vida, não estava legal. Mas eu dei mais um tempinho, contei de novo, observei de novo. Continua não estando legal. Não tem jeito. Parece que Deus está mostrando para Belsazar que Deus foi misericordioso com ele. Ele não poderia dizer, então Deus foi muito duro comigo, tanta gente pecadora por aí, porque só a mim Deus castigou desse jeito. Não, Belsazar. Você recebeu o testemunho do seu pai e desprezou a Deus. Você foi contado mais de uma vez, você teve chance, você teve oportunidade, você teve a misericórdia de Deus que te ensinou o caminho por onde deve andar, pelo testemunho do seu pai, e você desprezou. Essa contagem dupla de Deus parece nos mostrar exatamente que as misericórdias de Deus são muito grandes. É muito grande. A misericórdia de Deus é muito grande. E isso não é diferente conosco. Observe que Deus não tem prazer em destruir os pecadores, Deus não tem prazer em condenar os pecadores, Deus não tem prazer de fazer mal aos pecadores de jeito nenhum. Não pense isso. Deus não tem prazer de forma alguma de ver alguém no mau caminho e simplesmente destruir aquela pessoa, muito pelo contrário. Deus sempre trata com misericórdia. O livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, nos diz, Deus não tem prazer na morte do pecador, não tem prazer. Então Deus dá chance. Por isso os homens vivem tanto, por isso Deus dá tantas oportunidades, por isso você já ouviu tantas vezes falar da palavra de Deus, por isso a Escritura tantas vezes foi pregada para você. É Deus sendo bondoso, é Deus sendo misericordioso, é Deus dizendo, homem, mulher, acorda. Até quando desprezarás o teu Criador? Até quando adorarás todas as coisas, mas não reconhecerás a minha glória? Até quando manterás o teu coração endurecido e não confessarás os teus pecados e não entregará a tua vida ao justo e justificador Jesus? Até quando? Deus manifesta a sua bondade nessa repetição constante. Em Deus está sempre com muita paciência, repetindo, de tal modo que nenhum homem poderá dizer no último dia, eu não sabia de nada. Os homens terão desprezado a Deus todos os dias. E Deus julgará os homens por terem desprezado sua graça. Deus foi misericordioso com ele. 2 vezes ele mediu. Mediu, remediu, não teve jeito. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Então,
foi justo. O que Deus vai fazer com Belsazar foi justo. Deus pesou, Deus mediu certinho. Observe que não tem injustiça em Deus, nunca. Deus é 100% justo. Jamais poderíamos dizer assim: Deus, o Senhor não me deu o que eu mereço. Ou, Deus, o Senhor fez comigo uma coisa que eu não merecia, o que eu fiz? Jamais. Deus é totalmente justo. Mas Ele é paciente também. Aproveite a paciência de Deus. Aproveite a misericórdia de Deus. Aproveite. Ouça o que disse o profeta Daniel ao Nabucodonosor antes da morte dele, antes da humilhação dele. O profeta disse, portanto, versículo 27 do capítulo 4, portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades. O profeta aconselhou antes, rei, te humilha diante de Deus, reconhece a tua miséria e a glória de Deus. Deus pode ser misericordioso contigo. Pérez, voltando para o texto, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. É interessante que o Parsim, o Pérez, é também a palavra persa. Tá? Aqui parece haver realmente um trocadilho. Não só a questão de que ele está passando, dividido, né? Está passando, mas é a própria palavra persa. É a mesma palavra. Em hebraico, é a mesma palavra. Então, Deus tirou e deu ao outro reino. Que ele já havia dito. Porque na estátua do capítulo 2, que foi revelada em sonho a Nabucodonosor, na estátua temos as partes dela, e a segunda parte é exatamente o governo medo-persa, que se cumpre aqui, nesse momento. Deus tirando dos babilônios, caldeus, e dando aos medo-persas o governo do mundo daquela época. Então o texto diz, naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do rei. A palavra de Deus se cumpre sempre. A minha pergunta para você é, como tem recebido tantos atos de bondade de Deus para contigo, ensinando o caminho a seguir? Eu tenho certeza que não foi uma só, não tem sido poucas as vezes em que você foi direcionado por Deus pelo caminho do Senhor. A pergunta é como você está reagindo a isso. Até quando você vai manter um coração endurecido, sabendo que a morte ela pode vir a qualquer momento? Não há uma regra, não há critério para ela. Ela pode vir quando Deus bem entender. E Jesus pode voltar a qualquer momento, segundo a vontade do Pai. Portanto, aprenda com o que Deus nos ensina pela experiência de Belsazar. E então, glorifica a Deus. Reconhece-o para que a tua vida ande na presença dEle. Porque Ele é Deus. E o que você pensa não mudará isso. Ele é o Senhor, o Criador, e o que os homens acham não vai mudar isso. Porque Ele é quem Ele é, e os homens não vão mudar a realidade. Mas você pode ter uma relação diferente com Ele. E realmente viver para a glória dEle, reconhecendo que Ele é Deus, um Deus de graça e misericórdia, que tem prazer em mostrar aos pecadores o caminho a seguir, para que sejam salvos para o louvor da glória dEle. Então, não seja como um filho de coração endurecido. E ouça a palavra do Senhor com o coração quebrantado. Porque são estes que vão herdar todas as promessas de Deus. Porque confiaram nele como bons filhos.